Ah, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, beleza. Bom, meu nome é Rafael, a gente não fez a integração ainda, né? Senão todo mundo já ia meio que se conhecer já, né? É, eu vou dar análise fundamentalista esse semestre. Eu entrei no segundo semestre do ano passado na Liga. Junto com outros aqui, o Henrique e o Eduardo entraram junto comigo também, né? É, aí vai tocar a minha agora da análise fundamentalista, né? O diretor vocês já conhecem, né? É o Vitor. Então, vamos começar. Bom, uma breve apresentação pessoal, né? Meu nome é Rafael, já sou formado em economia aqui na UFSM, atualmente estou cursando pós-graduação em finanças empresariais no INSPER, e o monitor vai ser o Arthur Goulart. O Arthur vai ser o monitor e ele vai controlar as presenças, então caso alguém não possa participar da aula, é só fazer assistir a gravação no YouTube, no canal do YouTube da Liga, e depois enviar um breve resumo em Word para o Arthur, para aí não contar como falta, né? Enviar até a aula seguinte, né? Aí não vai contar como falta. Já partindo aqui para o método de avaliação, o nosso curso vai ter a apresentação de um trabalho, vocês vão escolher uma empresa, né? Então a primeira parte vocês vão fazer uma apresentação qualitativa de uma empresa. O que seria uma apresentação qualitativa? Vocês iriam falar um pouquinho mais do business da empresa. Falar do modelo de negócios, da concorrência, do portfólio de produtos da empresa. Então, toda a parte qualitativa que não tem a ver com números, né? Governança corporativa também. Aí, essa apresentação, no próximo slide eu vou mostrar o cronograma, o calendário. E aí, assim que a gente terminar essa parte qualitativa, né, que a primeira parte vai ser o que a gente vai estudar, a parte o business da empresa, né? Então aí para fechar essa primeira parte, vocês vão fazer essa primeira apresentação. Aí na segunda parte a gente vai começar a estudar os indicadores da empresa, que seriam todas as demonstrações contábeis, né, indicadores. E aí por fim vai ser a segunda apresentação do trabalho, que aí a gente vai ser a mesma coisa, tá? E a segunda apresentação vocês vão falar só sobre os indicadores mesmo, né? E aí por fim vocês vão entregar um relatório, que aí sim o relatório vai ser em PDF. Aí pode ser como vocês quiserem, mas normalmente é de 2 a 4 páginas, tá? Que aí esse relatório vai ser um agregado de tudo que vocês fizeram, né, ao longo do curso, né? Presenças no mínimo 75%, ou seja, 7 aulas, né? Mas essa questão de presenças é algo bem flexível, tá? Não é algo bem diferente do que você tem na graduação, né? Até a ideia dos nossos cursos aqui na Liga, das cadeiras, é ser algo diferente do que vocês já estão habituados, né? Porque, você já sabe bem como é que é, né? Chega lá na sala, o professor está fazendo a lista de chamada e quem não chega a tempo ganha falta, né? E toda aquela discussão teórica, né? Aqui na Liga é o oposto, tá? Essa questão de presença vai ser um pouco mais flexível. Claro que a galera tem que levar a sério também, né? E ter uma abordagem mais voltada à prática, né? Claro que a gente vai ter teoria inevitavelmente, né? Mas o máximo possível a gente vai tentar focar na parte prática, né?
Eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide com relação ao trabalho, tá? Então, o objetivo do curso, como eu falei um pouco, né, oferecer uma visão abrangente de análise fundamentalista aplicada às empresas de capital aberto. E também, principalmente, né, preparar para a disciplina de Valuation, assim como para a participação dos challenges da liga, né? Quem coordena os challenges é o Robson, né? No setor de ampliação, né? Então, uma coisa que eu observei nesses últimos meses, que foi quando a gente começou mesmo a falar um pouco mais sobre os challenges, né? Os desafios das gestoras, né? Das assets, é que o processo seletivo deles é bem avançado, sabe? E então é algo que na graduação a gente não vê, tá? Pelo menos na economia, que eu conheço bem, né, o curso, né? Mas eu imagino que na ADM, na Contábeis da UFSM também seja mais ou menos parecido, né? Então, imagina a gente tá participando dos challenges e a gente da UFSM tá competindo com a galera do INSPER, com a galera da PUC, da FGV, sabe? Então, é bem difícil, né? Bem difícil. Então, por isso que a gente tá buscando mudar, né? Adequar as aulas para ficar mais próximo possível com a realidade desses outros cursos, né? E claro, deixar a gente mais preparado, né, para participar desses challenges, né? Bom, plano de aula. O plano de aula mudou um pouquinho, né? Eu fiz com base no calendário acadêmico, né? Então, estimando que o primeiro semestre termine dia 16 de julho, tá? Então, bom, era para ter sido ontem, né? Mas aí, por conta do temporal e questão da internet também, ontem também estava com problema da internet, né? Essa é a nossa primeira aula, conceitos básicos, apresentação, né? A próxima semana vai ser online, tá? Porque a UFSM, que eu vi as notícias, né, suspendeu toda semana que vem, né? Então aqui vai ser online, tá? Quinta que vem. A aula 2 a gente vai falar sobre normas contábeis e regulação, tá? Que tem as empresas, quando vão divulgar os seus resultados, elas seguem padrões definidos, né, por órgãos reguladores, né? Então, a aula 2 a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é mais questão de curiosidades para saber, né? Que também tem um período definido, né, para divulgar esses resultados, né? Toda a questão da auditoria também, das contas. Depois, na outra semana, aula 3, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto macro. Esse contexto macro, a gente vai estudar um pouquinho os indicadores macro, tá? Até porque nem todo mundo aqui na cadeira faz economia, né? Tem pessoal da DM, da Contábeis, então a macroeconomia é fundamental em finanças, análise fundamentalista, então é obrigatório, sabe? Todo mundo ter pelo menos uma visão básica, assim, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos principais relatórios, né? Relatórios de mercado, relatório Focus, vendas no varejo que são divulgados e tal, todos os dados e relatórios que afetam as empresas, né? Daí depois, dia 23, na aula 4, a gente vai falar um pouquinho do contexto micro, né? Então, o micro é tudo específico de uma empresa, tá? Pode ser governança corporativa, pode ser questão de fornecedores, tá? Então, tudo que afeta a empresa especificamente, tá? A empresa ou também o setor, né, que a empresa atua, né? Então, sei lá, setor financeiro, commodities, tá? Aí a outra aula vai ser online, tá? Porque na quinta-feira vai ser feriado, né? Corpus Christi. Então aí vai ser
na sexta-feira, dia 31, tá? Vai ser online. E aí vai ser o dia da apresentação do trabalho da parte qualitativa, tá? Então, as aulas 1, 2, 3 e 4, elas vão ser a primeira parte do nosso curso, que vai ser a parte qualitativa, tá? Que a gente vai estudar todos os aspectos qualitativos das empresas. Aí vai ser dia 31 online, vai ser essa apresentação qualitativa. A apresentação é bem de boas, tá? É só fazer um PowerPoint e da empresa que vocês escolherem, né? E aí fazerem essa análise da empresa, mas parece um pouco complicado no início, mas é super de boas, tá? Fazer um PowerPoint uma apresentação assim de cada grupo, pode ser de preferência duplas, tá? Mas dependendo pode ser trio também. Semestre passado a maior parte dos grupos foram duplas. Aí a dupla vai escolher uma empresa e vai analisar, né, as questões qualitativas. A apresentação também é algo em torno de 15 minutos, já dá bem, tá? 15, 20 minutos no máximo, tá? Mas é algo bem tranquilo. Daí depois, na aula 5, a gente começa a nossa segunda parte do curso, que é a parte quantitativa, né? A gente vai começar com alguns demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, estava pensando em macroeconomia, balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado, aula 5, aula 6, EBIT e DFC. Eu achei interessante fazer essa separação, principalmente nessa segunda parte do curso, que mudou um pouquinho em relação ao semestre passado, tá? Que sempre é bom a gente entrar em alguns detalhezinhos, tá? Então, porque o EBITDA é um indicador muito falado, né, em valuation, então com uma projeção do fluxo de caixa, do potencial fluxo de caixa de uma empresa, tá? Então, mas às vezes é muito confundido, tá? Os investidores e analistas. Então, por isso que eu separei, né? Normalmente a gente, na aula a gente estuda os três juntos, né? Balanço patrimonial, DRE e DFC, né? Então, aí eu resolvi separar a aula 6, fazer essa distinção, né, entre EBITDA e DFC, demonstração do fluxo de caixa, tá? Daí aula 7, indicadores de liquidez, endividamento, eficiência e valuation, tá? Indicadores de liquidez digamos, é a capacidade da empresa pagar suas contas no curto prazo, tá? Interessante a gente fazer essa distinção, né, que liquidez a gente fala no curto prazo, né, e solvência no longo prazo, né, uma empresa. Tá? O endividamento é quanto que a empresa tem de dívidas, né, a alavancagem financeira, né. Outra coisa interessante que tem alavancagem financeira e operacional, e muitas vezes a gente, quando vai analisar uma empresa, esquece, né, a alavancagem operacional. Então aqui a proporção de capital de terceiros na empresa, indicadores de eficiência, que a gente pode considerar como as margens, né, margem líquida, margem bruta, margem EBITDA, né, os giros também, né, giro do ativo, tal, e alguns indicadores de valuation, né, por exemplo, preço-lucro, VPL, tá? E a aula 8 vai ser esses indicadores de rentabilidade, né, que é o ROI, o ROA, e um pouquinho do modelo Dupont, que é muito útil para a gente identificar possíveis problemas na empresa, tá? Que às vezes, sei lá, o mercado, tu vê que é uma empresa muito boa assim, no primeiro momento, só que o mercado não está dando tanta atenção para essa empresa. Tu vai analisar, a liquidez diária da empresa é baixa, né? Por exemplo, é uma small cap, né? Uma small cap muito boa, mas o mercado não dá tanta atenção, né? E às vezes, de repente, é um problema que a gente não está conseguindo identificar, que o modelo Dupont pode ser bastante útil, né? Aí a última aula, aula 9,
vai ser aula prática, que aí eu vou fazer com vocês, buscando os dados, né? Escolhendo uma empresa e buscando os dados, né? Ali relações com investidores, baixar o formulário de referência e as demonstrações, né? Demonstração anual, trimestral, os resultados, né? E aí dia 11 vai ser a apresentação do trabalho quantitativo, tá? Lembrando que as apresentações vão ser referentes a cada uma das partes, tá? Então vai ter a apresentação qualitativa e a quantitativa especificamente, tá? Então não vai ter uma apresentação das duas partes juntas, tá? Não vai ter uma apresentação qualitativa e quantitativa, tá? Isso vai estar só no relatório final, tá? E a apresentação do trabalho quantitativo é a mesma ideia do qualitativo, tá? Vai ser um PowerPoint, 15 minutos em média, da empresa que vocês escolheram, falar sobre os resultados da empresa, do período que vocês escolherem, pode ser 3 anos, 4 anos, tá? Num PowerPoint também, e depois o relatório final, que vocês vão agregar as duas coisas, né? Qualitativo e quantitativo, tá? Depois, mais pro fim da aula, eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram os modelos de relatório dos semestres passados, né? Para servir como exemplo. Bom, a bibliografia do curso, tá? Isso aqui, esses livros são sugestões, tá? Claro que vocês podem usar o livro que vocês quiserem, né? Sugestões avaliando empresas e investindo em ações, né? Eu tenho ele aqui, né? Inclusive eu tô lendo, né? Deixa eu ver se tá pegando bem. Esse livro é muito bom, porque ele dá uma visão geral, tá? Ele não é avançado, tá? Mas ele é muito bom porque ele é simples, objetivo e completo, tá? Então fica a indicação, esse livro ele não tem na minha biblioteca da UFSM, tá? Então teria que ser pela Amazon mesmo. Do De Bastiani, análise fundamentalista do José Cobori, esse sim tem na minha biblioteca da UFSM, também é muito bom. Cobori inclusive tem um canal no YouTube, né? O cara é fera. E livros texto, né? Contabilidade financeira do Salotti, que inclusive a gente usa na pós, é muito bom. Tem uma abordagem mais prática também, não é só aquela teoria maçante. Estrutura e análise de balanços do Asaf Neto, né? O Asaf Neto é clássico, né? Tanto em matemática financeira quanto em administração financeira. Então realmente é muito bom, estrutura e análise de balanço. Mas, de novo, vocês podem usar o livro que vocês quiserem, tem muitos outros também. Tem do Westerfield, Administração Financeira, do Ross Westerfield, Fundamentos da Administração Financeira também é muito bom, tá? E alguns conceitos básicos, tá? Que inclusive é o título da nossa aula, né? Não poderia terminar sem falar alguns conceitos básicos. Aqui na análise fundamentalista, o nosso foco é contabilidade financeira, tá? Mas é importante a gente observar que tem muitos outros, né? A contabilidade financeira ela é voltada ao usuário externo, ou seja, todos os indivíduos que, digamos assim, não trabalham na empresa, tá? Então pode ser fornecedores da empresa, investidores, acionistas, né? Então, ou seja, todas as pessoas, os indivíduos que não trabalham na empresa, tá? De uma forma bem simples, tá? É uma informação padronizada, tá? Padronizada justamente pelos órgãos reguladores. Então pensa que a empresa vai divulgar os seus resultados
balanço patrimonial, DRE deve ser, e pense que assim tem muitos acionistas, né? A maioria das empresas, né, são muitos acionistas. Então pensa que a empresa tem muitos acionistas, muitos fornecedores, muitos credores, né? Bancos que financiam a empresa. Então, para te mostrar a situação econômica e financeira da empresa, tem que ser um padrão detalhado para aquele usuário, para aquele indivíduo que está utilizando aquela informação, realmente tenha uma interpretação adequada de como é que está indo a empresa, né? Então, o nosso foco aqui realmente é contabilidade financeira, tá? Mas também tem a contabilidade gerencial, tá? Que a gente também vê em alguns cursos como controladoria, né? Que aí, de novo, é voltado ao usuário interno, no caso, ou seja, quem trabalha dentro da empresa, né? Principalmente os gestores, né? Aí, no caso, se trata de uma informação personalizada e estratégica, porque esse tipo de informação ela visa atender a demanda daquele funcionário naquele momento específico. Tá? Então, dados específicos para o setor de produção, dados específicos para o setor financeiro da empresa. Tá? Então, nesse caso, é uma informação personalizada, porque depende da necessidade daquele setor da empresa, né? Daquele funcionário da empresa. E a contabilidade tributária é destinada ao governo, né? Porque o governo gosta de imposto, né? Então são todas normas e regras, né? Necessárias, né? Para a empresa recolher o imposto, né? Aqui órgãos reguladores, tá? É algo que vocês vão ver com o Lucas na cadeira de CEA, né? Todos os membros novos, tá? Que no caso esse é o módulo 1, né? Quem tiver interesse em fazer a prova da CEA, esse é o módulo 1 da prova da CEA, né? Órgãos, sistema financeiro e órgãos reguladores, tá? Aqui é mais a título de curiosidade, né? E algo muito importante, caso vocês queiram fazer alguma pesquisa, né? Por exemplo, eu quero saber qual foi o fluxo para a Bolsa ano passado. Então, cara, a CVM tem dados bons, tá? Tu consegue ter uma boa visão, assim, de qual foi o fluxo, né, estrangeiro para a Bolsa, tá? A B3 eu acho que também consigo achar alguma coisa assim, tá? Mas para quem quer fazer alguma pesquisa, assim, alguma análise, os órgãos reguladores são boas opções, né? Tenho o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O CPC nada mais é do que o órgão que fiscaliza e regula todas as normas contábeis nacionais. Tá? Então, isso aí, claro, vai ser tema da nossa segunda aula, tá? Mas já dando um breve spoiler, né? O CPC, que foi um comitê instaurado com a ajuda do próprio CFC, né? O Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, né? Ele traz as normas que foram criadas a nível global e adequa essas normas para a realidade do Brasil. Tá? Então essa é a função do CPC. Se vocês pesquisarem, tem muitos pronunciamentos, tá? Então são eles que coordenam e determinam como as empresas devem fazer lançamentos contábeis, né? De forma bem geral. A CVM fiscaliza as empresas de capital aberto, a grosso modo, de forma a proteger os investidores de manipulações de mercado. Tá? Por exemplo, o caso da Americanas ano passado, né, em janeiro do ano passado, foi um fato que passou de alguma forma despercebido pela CVM. Tá? Então,
Agora cabe à CVM, né, junto com o Ministério Público, investigar a Americanas e determinar quem foram os responsáveis, né, por aqueles crimes contra o mercado de capitais, né. Inclusive no YouTube tem algumas audiências, né, com os diretores, né, daquela época. Então a CVM, a grosso modo, atua para proteger os investidores, né. A Anbima também é uma entidade reguladora, mas ela visa mais contribuir com a formação e com o preparo dos profissionais do mercado financeiro, né? E também estabelecer algumas regras e normas de conduta, digamos assim, das instituições financeiras, né? E o Banco Central, bom, todo mundo já conhece, né? Além da responsabilidade que ele tem com relação à política monetária, né? Controle da inflação, mas ele também tem a função de fiscalizar a abertura de instituições financeiras, né? Então, para entrar, por exemplo, se tu quer criar um banco, tu precisa de autorização do Banco Central, né? Então, controlar a alavancagem das empresas, empréstimos compulsórios, né? Recolhimentos compulsórios, né? Então, o Banco Central tem múltiplas funções, né? Bom, aqui acabou. Bom, aí fica algumas breves perguntas para vocês pensarem um pouco. Por que as empresas existem? Essa pergunta a minha professora de controladoria me fez na primeira aula e confesso que eu fiquei um pouco em dúvida se era pegadinha dela, né? Porque a primeira resposta que vem à mente é: as empresas existem para gerar lucro e gerar valor para a sociedade, né? Então tá certo essa resposta, só que não era o foco, né? Pensa que era controladoria, portanto contabilidade gerencial, ou seja, pensa no aspecto gerencial da empresa, tá? Então a resposta que ela se referia, por que as empresas existem, é gerar valor para acionista e para o cliente. Esse é o grande dilema das empresas, de todas as empresas de capital aberto, tá? Gerar retorno para o acionista, aquele que está financiando a empresa, ao mesmo tempo em que gera valor para os clientes, de forma que a empresa não perca mercado para a concorrência, né? Então essa balança ela é o principal dilema das empresas, né? O principal desafio de todas as empresas. Segunda pergunta é: o que determina o preço de uma ação? Essa eu confesso que assim poucos investidores param para refletir em relação a isso, porque todo mundo fala, só vê o valuation, quanto é que está valendo a empresa, preço-alvo, margem de segurança, comprar um pouco abaixo do preço-alvo e tá, entendeu? Mas muitas vezes uma empresa ruim, o preço dela sobe, o preço da ação sobe, tá? Então, e muitas vezes uma empresa boa, o preço da ação cai, tá? Então é algo que é bem relativo, tá? Mas a resposta é que a longo prazo o preço da ação segue o lucro da empresa, o resultado da empresa, né? Então, se observar qualquer empresa, IRB, uma das que todo mundo estava apostando, qualquer outra VEG, a longo prazo o preço da ação segue o resultado da empresa. Daí, qual a importância do caixa de uma empresa? Isso a gente vai ver na aula de EBIT e DFC, né, demonstração do fluxo de caixa, tá? Que o caixa ele nos dá uma noção
da origem dos recursos da empresa e do destino de como a empresa está aplicando esses recursos. Tá? Então, por isso que o caixa é tão importante, por isso que tem uma demonstração exclusiva para a gente entender o caixa da empresa. Tá? Então, realmente, é algo que muitas vezes a gente menospreza, acha que não, mas o caixa não é tão importante, o mais importante é os ativos de longo prazo, né? que é o que dão retorno mesmo, né? Mas o caixa é muito importante porque, se a gente pensar em termos do demonstrativo, é o fluxo de caixa operacional de investimentos e financiamento. Essas são as divisões da DFC. Né? Então, a gente pode entender como a empresa está investindo em imobilizado, por exemplo, que seria investimento. No caso da perspectiva de entradas ou saídas de caixa. Né? Por exemplo, aumentou o financiamento da empresa, tá, aumentou o caixa. Então, a DFC, tu entende todos os caminhos que os recursos financeiros fizeram na empresa. Tá, de uma forma bem sintetizada, seria isso. Agora eu vou compartilhar o Drive da Liga, eu acredito que vocês já conheçam. Tá aparecendo para vocês? Tá. Bom, Drive da Liga vocês já têm acesso. Aí aqui a pasta, desde o início. Vocês abrem o Drive vocês abrem o Drive da Liga pelo e-mail que vocês criaram, um e-mail específico, né, com o final LMF UFSM, o e-mail de vocês da Liga. Tá, entram no Drive LMF UFSM geral, entram na pasta formação e entram na pasta membros intermediários. Aí análise fundamentalista. Aí aqui tem todos os anos, né, que teve a cadeira, né, e semestre, né. Então, primeiro semestre, segundo semestre, 22 e 23, tá. Então tem vários modelos que vocês podem usar de referência, tá, para o relatório e também para a apresentação, né. Mas, como eu disse, vocês podem ficar tranquilos que as apresentações, tanto a da primeira parte, qualitativa, quanto a quantitativa, é algo bem tranquilo, tá? Bem livre. E o relatório, como eu disse, não vai ter apresentação. Como eu mostrei ali, vocês vão ter 10 dias. Na real, vocês podem fazer desde o início, tá? Mas depois da segunda apresentação, vocês vão ter 10 dias para entregar, né, que aí vocês vão juntar a parte qualitativa com a quantitativa. Aí aqui vão em tarefas, eu selecionei segundo semestre de 2023. Tá, então aqui tem o exemplo do relatório do Nicolas, que era o diretor de comunicação, mas já saiu. Aqui, aí vocês podem explorar à vontade, tá? Relatórios que eu entreguei, que eu escolhi a Prio, tá? Então, vou, por exemplo, abrir aqui. Me passei um pouco, né? Me inspirei demais, foi 5 páginas. Eu fiz sobre a PetroRio, tá? Fiz junto com o Robson. A gente escolheu 2020, 21 e 22, tá? Falei um pouquinho sobre a história da empresa, sobre o setor, ticker, subsetor, segmento, participação no IBOV, se tiver, matriz SWOT, que a gente vai estudar isso no contexto micro, né? Aí aqui
foi um pouquinho do quantitativo. Tá? Então, ó, aqui a primeira página eu falei sobre a parte qualitativa e na segunda página eu já comecei a falar sobre um pouquinho sobre a parte quantitativa. Tá? Então, balanço patrimonial, análise vertical e horizontal. Depois a demonstração do resultado DRE também, análise vertical e horizontal. Os indicadores, liquidez, margem, alavancagem financeira, um pouquinho sobre o cenário macroeconômico. No caso, eu falei um pouquinho sobre o cenário macroeconômico daquele período, né? Então, 2020, como é que foi o macro em 2021, 2022. Falei um pouquinho sobre governança corporativa, que aí, claro, aí é qualitativo, né? Mas, de novo, é algo bem livre, tá? Vocês podem misturar um pouco as informações. E, de novo, os modelos nossos aqui é uma sugestão, não precisa ser a rigor exatamente igual, tá? Pode mudar um pouquinho, com total liberdade, tá? Aqui eu coloquei algumas informações acessórias, as fórmulas, né, dos indicadores, a DRE, a análise aqui, e análise do balanço patrimonial com as principais contas, tá? Isso eu vou falar especificamente, tá? Mas quando vocês forem fazer análise quantitativa, vocês inevitavelmente vão ter que filtrar algumas contas, tá? Porque o balanço patrimonial é bastante grande, né? Principalmente considerando 3 anos, por exemplo. Então vocês vão filtrar nas principais contas, né? Então caixa, estoques, tá? E aí foi isso, tá? Eu tenho outra versão, acho que eu não coloquei aqui, que tem análise da DFC, tá? Vou até colocar aqui. Eu acho que eu esqueci, tá? Então tem outros, tem da Panvel também aqui. Deixa eu ver aqui, acho que tem a apresentação. Não colocaram. Então tem de outros anos também, então vocês podem explorar à vontade aqui o drive da liga, tem vários exemplos aqui. Então, a princípio é isso, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar à vontade. Acho que eu não esqueci nada. Vai durar, em média, quanto tempo as tuas aulas, Rafael? As aulas vão ser 1 hora. Essa aula foi um pouco mais rápida porque, afinal, a primeira aula, então não tem muito que dizer, era só uma apresentação, falar sobre o cronograma e explicar um pouquinho sobre o drive da liga e tal. Então foi meia hora. Aqui deu 5h45, então hoje foi bem rápido. Mas normalmente vai ser 1 hora, 50 minutos, mais ou menos. Tá tranquilo. Aí eu acho que, a princípio, acho que é isso. Falei tudo, deixa eu ver. Aqui eu só vou compartilhar bem rapidinho aqui o PowerPoint, que eu esqueci de comentar isso aqui. Aí vocês estão vendo, né? Tá. Essa parte aqui eu acabei pulando. Só para lembrar, tá? A gente vai tentar ao máximo fazer as aulas presenciais, usar ao máximo a sala da liga, tá? Porque, conforme o Pedro já comentou em uma reunião geral, né? Os professores do CT estão cobrando a gente pra gente usar a sala, né? E sem falar que tem outros alunos também, né? Com interesse na sala, né? Foi uma grande conquista, né? Que a liga conseguiu essa sala no CT, então a gente tem que buscar ao máximo usar a sala, né, para senão ele não correr o risco, né,
de acabar perdendo a sala, né? Então, só, claro, esse cenário extraordinário, né, que a gente está passando, que aí a gente vai ter 2 aulas online, 3, né, porque claro, aqui vai ser feriado, tá, mas as outras vão ser todas presenciais na sala da liga, tá, justamente por isso. E outra questão não consegui participar da aula e agora, tá, aí não tem problema, só assistir a gravação no YouTube e, como eu disse no início da aula, enviar um resumo para o monitor, que é o Arthur, até a aula seguinte, tá? Um resumo bem tranquilo, tá? Uma página já dá bem, entendeu? Uma página e meia, sei lá. Só um resumo da aula como se fosse uma justificativa, né? Não consegui, mas tá aqui, aí não ganha falta, tá? Então, como eu já tinha dito, essa questão de presença é bem flexível, tá? Então, acho que era só isso, né? Acabei falando tudo. Bom, é isso, deu 35 minutos. 35 minutos. Passou um pouquinho, mas da minha parte era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida. Só para confirmar aqui, Rafael, quem participou da aula online ou enfim lá, daí não precisa entregar o resumo, só quem faltou. Isso. Só entrega o resumo quem não puder participar da aula, né? Quem não estiver presente.